Olá pessoal, quem fala é Sérgio Fernandes, professor de vocês aqui no curso de AutoLisp, do canal Manual de CAD no YouTube. Pessoal, hoje nós vamos fazer um segundo exercício, tá ok? Mas é um exercício que talvez não tenha muito a ver com o que a gente aprendeu aí daquelas funções esquecidas, mas é algo muito importante, tá ok? É algo que todos aí, conforme forem trabalhando com AutoLisp, um dia vão ter que enfrentar, trabalhar com Polyline. É diferente de trabalhar com line, tá ok? Vou explicar por quê. A Polyline é um objeto composto e a gente trabalha com a Polyline por vértice, tá? Então, deste ponto a este ponto, eu posso ter N características diferentes do que desse ponto a esse, tá? Uma Polyline, pessoal, ela pode ter várias propriedades diferentes de vértice a vértice. Enquanto uma linha parte de um ponto e termina no outro, então quando a gente quer pegar o ponto inicial, a gente pega o código DXF10 e o final o código DXF11, na Polyline não é assim, só vai ter código DXF10, tá ok? Então eu vou mostrar as duas entity listas, uma de uma line e uma de uma P-line, e aí a gente vai entender o que acontece, como que a gente precisa trabalhar com a P-line, tá ok? Então eu vou fazer uma linha aqui eu já tenho feito uma P-line, tá? Bom. Uma P-line está aqui. E aqui eu tenho uma line. Tá ok? Deixa eu tirar isso daqui para todo sempre. Pronto. Tá? Ok. Então o que eu vou fazer aqui agora? Na linha de comando mesmo. Set EL é o car de empty cell. Vou selecionar aqui. E agora eu vou pegar o int_get dela. En é o int_get de L. Pronto, vou fazer a mesma coisa. Vou criar um EL2. E um EN2. Deixa eu apagar isso aqui. Selecionar agora esse cara aqui. Vou criar um EN2 a partir de L2. Pronto, eu tenho duas listas agora. A lista EN, que é da linha. A lista EN2, que é da P-line. Vamos lá para o Visual Lisp. Aqui no Visual Lisp, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar ao what aqui em view a what window, tá? Ele tá aqui, deixa eu zerar ele e vou colocar aqui a variável. Vou colocar aqui a variável en e vou colocar aqui a variável en2. Vou dar dois cliques na variável en. Vai abrir a janela do inspec, que é o inspetor, e a gente vai olhar aqui, ó. -1, que é o entity name, 0, que é o tipo, que é line, tá? Vamos continuar aqui, o 5 é o handle, que mais que interessa pra gente aqui? 410 está no model space, 8 é o layer, 62 é a cor, tá na cor 7, tá? E aí eu tenho aqui, ó, o ponto inicial no código DXF10 e o ponto final no código DXF11, tá ok? Perfeito. Vamos ver agora como que é a P-line. Ó, a P-line como que é, gente. Então começou aqui, P-line, papapá, papapá, papapá. Cheguei no primeiro código DXF10. Então todos esses códigos que estão comportados aqui, ó, desse 39 aqui até o 90 são propriedades da P-line. Então todas essas propriedades pertencem a esse vértice, tá ok? Na verdade, errado, essas daqui não. É desse ponto a esse, então desse primeiro 10 até aqui, essas são as propriedades desse vértice. 40, se eu não me engano, é a largura, tá? Eu não lembro todas de cabeça não, mas é facinho de descobrir, tá? Então vamos lá. Então desse vértice a esse, pessoal, tem essas propriedades. Desse vértice a esse, tem essas, tá ok? Desse vértice a esse, tem essas daqui. E assim sucessivamente. Só que todos os pontos têm código DXF10. Então vamos pensar um pouco. Quando eu utilizo com uma line, eu pego o CDR da associação do código DXF10 na minha int lista, eu pego o inicial. CDR da associação do código DXF11 na minha lista, eu pego ponto final. Aqui, se eu fizer a mesma coisa,
eu vou pegar o quê? Vou pegar esse 10. E se eu rodar de novo, vou continuar pegando esse 10. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse valor aqui e depois pedir para ele me emitir essa lista partindo deste ponto, tá? E como que eu faço isso? A gente já aprendeu lá na aula 7, se eu não me engano, quando a gente aprendeu a falar de listas, a gente aprendeu um cara chamado member. O que o member faz? O member devolve para a gente, ele encontra uma lista dentro da lista, ou um elemento dentro da lista, e me devolve toda a lista a partir daquele item que ele achou. Tá ok? Então, só para a gente ter uma ideia, ó, vamos digitar aqui o seguinte. Eu sei que o EN2, pessoal, é correspondente à minha polyline. Então, vamos fazer o seguinte. Set que PT é o CDR da associação de 10 a EN2. Ele vai me retornar esse valor aqui, ó. 17.1.72, 914.246, que é o primeiro código DXF10. Vou fechar mais um parênteses aqui. Tools Load Selection. Ah lá, retornou esse ponto. Ótimo. Agora o que eu faço? A minha variável EN2 agora, pessoal, ela precisa me retornar tudo menos esse cara aqui. Então o que eu faço? Set que EN2 é um member, perfeito? Do que? Eu preciso achar, pessoal, não a coordenada. Eu não preciso achar 171, tal. Eu preciso achar 10 e a lista. Ou seja, eu preciso achar o par associado. Quando eu coloquei aqui PT e coloquei CDR, eu tirei o par associado 10. Então, eu preciso criar de novo. Como que eu crio? Cons, para criar um par associado, 10 PT. Então, o que eu quero achar? Eu quero achar isso, cons 10 PT. Se a gente carregar só isso daqui, ó, cons 10 PT é 10 e o ponto, que é igualzinho esse cara que está aqui, tá? Perfeito. Então, é isso aqui que eu quero achar. Eu quero achar isso aonde? Em EN2. O que ele vai fazer? Ele vai procurar isso daqui dentro de N2 e vai salvar dentro do próprio N2, certo? Só que preste atenção, pessoal, ele vai ignorar tudo isso aqui, ó. Todos esses caras aqui vão sumir, ó. O -1, o 0, o 330, o 5 vai desaparecer, porque ele vai chegar aqui, vai jogar tudo isso fora e vai me devolver daqui para cá. Vamos rodar? Tools, Load Selection. Ah lá, me devolveu a partir daquele número que ele achou, ó. Tá vendo? Me devolveu a partir desse cara aqui. Só, pessoal, que não adianta, que se eu tentar pegar agora o código DXF10 desse member que ele me devolveu, como ele ainda está dentro da lista, porque o member devolve aquilo que ele achou e o restante, não me interessa. Então, se a gente for consultar essa lista aqui, ó, vou dar um spec agora novo em N2, ah lá, ele começa do 10, ó, ele perdeu todos esses caras aqui. Ele não me interessa. Eu preciso da lista sem isso. Como que eu faço? Ué, fácil. Eu uso o CDR. O CDR me devolve o restante da lista sem o primeiro elemento. O primeiro elemento não é esse que não me interessa? Então eu dou um CDR. Ou seja, eu quero toda a lista sem o primeiro elemento. Então venho aqui, Tools Load Selection. Ah lá, ele me devolveu. E agora se eu pegar o próximo ponto, vai ser esse cara aqui, ó. 17189.940.516, ó, exatamente ele. Então, se eu tentar pegar agora um PT2 aqui, ele vai me devolver o próximo ponto, tá? Então, é assim que eu pego os pontos de uma polyline. E para isso, eu preciso criar um looping de repetição e tudo mais. Para a gente poder exercitar isso daí, eu vou propor o seguinte exercício. Vamos ver se essa aula não fica tão grande quanto a última aula, tá? O que esse exercício eu vou propor? A gente vai estaquear isso daqui. O que é uma estaca? Eu preciso medir 20 metros e aí eu marco um ponto como sendo uma estaca. E a cada 20 metros que eu andar em cima da minha P-line, eu marco uma nova estaca. Então, andou 20 metros, estaca 1. Andou mais 20 metros, estaca 2. Aí veio aqui, andou um tantinho, não sei quanto. Eu vou andar aqui agora o complemento que falta para fazer 20, marcar a estaca 3. E assim vai indo. Eu vou estaquear ela. Então não é estaqueada a partir de um segmento, e sim do começo ao fim. Se uma linha, por exemplo, tem 200 metros, ela vai ter 10 estacas. Tá? Porque cada estaca é de 20 em 20 metros.
E para isso, pessoal, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar com o loop de repetição dentro da polyline, tá ok? Então, pessoal, vamos lá. Vamos iniciar o comando. Vamos encerrar tudo isso daqui, zerar esse cara, porque nós vamos precisar dele já já. Ele já vem zeradinho pra gente, tá ok? Deixa eu desligar meu ventilador aqui, que ele está me atrapalhando. Vamos lá. Meu teclado também está me atrapalhando. Defun, C dois pontos, vamos chamar isso aqui de de estaca. Tá ok? Pessoal, como a gente vai trabalhar com uma coisa que vai inserir num determinado ponto da linha, se a gente tiver com o snap ligado, vai prejudicar. Porque eu vou querer inserir aqui. Se o endpoint estiver ligado, ele vai vir para cá. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer aí é transformar o setVar da variável osmode em 0. Tá ok? É a primeira coisa, senão vai dar pau. Tá? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui um comandinho de seleção. Vou falar que a minha variável L é new. E vou pedir para repetir enquanto for igual ao meu EL a new. Tá ok? Para não criar erro. Então, set que L é o car doente cell barra n, selecione a p-line que deseja estaquear. Quem trabalha na área aí de construção civil vai gostar desse programinha, tá ok? Então, set QL, selecione a p-line que deseja estaquear. Se o meu EL for igual a new, ele vai dar uma mensagenzinha: nenhuma p-line selecionada, tente novamente, tá? Então ele só vai fazer isso se nenhuma for selecionada. Agora eu tenho certeza que quando sair daqui eu vou ter um valor de EL para poder trabalhar. O que eu vou fazer agora? Set qn get de L. Perfeito, eu tenho a lista da minha p-line. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou pegar o primeiro ponto da minha p-line. Para quê? Para eu ter um ponto para começar. Porque eu vou fazer um programinha rodar dentro da p-line e vou extrair todos os pontos e vou gravar dentro de uma lista, porque é muito mais fácil de trabalhar. Então, primeiro nós vamos rodar um looping de controle controlado, né? Que a gente vai saber exatamente quando ele vai parar. Fazendo o quê? Indo na polyline e pegando os pontos e guardando dentro de uma lista. Então, para fazer isso, eu preciso ter pelo menos o primeiro ponto. Então, eu vou chamar ele de pt1. Vai ser o quê? O CDR da minha associação de 10 em EN. Perfeito? Agora eu preciso criar uma lista vazia. Por que tem que ser vazia? Porque senão, toda vez que rodar o programa de novo, ele vai iniciar de uma lista cheia. Eu não quero, eu quero que uma lista seja sempre exatamente da linha que eu selecionar. Então eu vou vir aqui, set que eu vou chamar de LP, lista de pontos. Vai ser new. E aí vou falar para ele o seguinte, ó, continue rodando enquanto existir PT1. Então, enquanto PT1 existir, meu amigo, continua rodando. Tá ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha variável LP. Como eu já tenho o ponto 1 e eu preciso dele dentro da minha lista de pontos, eu já vou adicionar ele lá dentro. Set LP append o list de PT1 aonde? Dentro do próprio LP. Perfeito? Então eu estou criando o que? Adicionando todos os novos pontos dentro da mesma lista. Tá ok? Agora, pessoal, eu vou fazer o que? Set qn vai ser o que? O CDR do member. Ou seja, eu quero pegar do member o par associado 10 com o meu PT. Então ele vai achar dentro da minha lista, remove o restante e me devolve desse ponto para cá. É PT1, tá? Dentro da lista EN. Como eu já dei o CDR, ele vai me devolver sem esse ponto. Então agora eu tenho uma nova variável EN sem o ponto que eu acabei de adicionar, que é o PT1. Tá ok? Perfeito. Feito isso, agora a gente vai fazer o quê? Vamos criar uma variávelzinha aqui agora, PT1 nova. Certo? Porque senão isso aqui vai rodar infinitamente. Então eu vou fazer o quê? PT1 é o CDR da associação de 10 em EN.
Quando o programa chegar aqui, ele vai ter um novo ponto. Esse ponto vai existir. Ele vai chegar aqui e falar, PT1 existe? Existe. Então adiciona ele na nova lista. Essa lista já tem um ponto lá dentro e vai continuar fazendo isso até acabar. Quando eu chegar aqui, que eu remover o último ponto, a minha lista N vai estar pequenininha e não vai ter mais nenhum código DXF10 lá dentro. Então quando ele chegar aqui e não existir mais, PT1 vai ser nulo. Quando ele for nulo, ele vai chegar aqui, enquanto PT1 igual a nulo, não roda mais, ou seja, a minha lista está pronta. Vamos rodar? Vamos rodar e vamos fazer o seguinte, para a gente depois não ficar rodando o programa do começo ao fim, parando, eu vou fazer essas paradinhas aqui agora já. Lá em cima não precisa, porque a gente já está cansado de rodar isso daqui. Então, Tools, Load Testing Editor. Eu vou dar o comando SE não, est, selecionei. Então, ele vai criar a variável EN, vai pegar o ponto 1, criou a minha lista vazia. Enquanto PT1 existir, vamos ver se PT1 existe? Ah lá, PT1 existe, então vai rodar pelo menos uma vez. Ele vai pegar e vai adicionar isso daqui, uma lista dos meus pontos. Tá vendo? Uma lista da minha lista dentro de LP. Então a variável LP agora vai ganhar um item lá dentro. Pronto, tem um item. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês o inspec da minha variável N hoje, atual. Tá ok? E aí ele vai fazer o que? Ele vai retirar o primeiro. Na verdade, eu não posso fazer isso. Eu tenho que adicionar ele aqui. Tá? E aí vamos lá. Ó. Pronto. EN igual a new. N igual a new? Peraí, isso aqui tá errado. Eu comi bola em algum lugar aqui, pessoal. Est. Ah, já sei o que aconteceu. Eu rodei isso aqui do meio e aí não estava rodando mesmo. Então vamos lá, ó, agora está funcionando direitinho, não tinha nada de errado. E ele está sempre adicionando um novo ponto à minha lista LP aqui. Tá ok? Ela está crescendo. Ó. E a minha variável N está sempre diminuindo. Já ela vai ficar pequenininha. Ah lá, está pequenininha. Só tem mais um 10 lá dentro dela. Agora não tem mais 10 nenhum. Ó. Quando ele rodar PT1 aqui, PT1 vai ser nulo e ele para de rodar. Perfeito? Ótimo. Então, pessoal, agora que a gente já fez isso daqui, nós temos que lembrar o seguinte. Toda vez que eu adiciono um item à lista, o primeiro item que eu adicionei vai sempre ser o último. Só que, na verdade, ele é o meu primeiro ponto. Vamos olhar a lista LP aqui na linha de comando. Se eu mandar fazer uma linha pegando o last, ou seja, o último elemento da minha lista LP, ele é o primeiro. Ou seja, a minha lista ela está invertida. Então, quando eu faço isso daqui, pessoal, dependendo do processo que eu estiver fazendo, no meu caso, eu vou precisar inverter essa lista. Então, a minha lista LP vai ser o reverse de LP. Perfeito? Inverti a minha lista. Agora, eu vou começar a fazer o quê? Eu vou criar um looping de repetição para começar a fazer o meu estaqueamento. Tá ok? Pessoal, eu já criei aqui, de antemão para vocês, um bloco que nada mais é do que um tracinho, tá? Deixa eu inserir ele aqui para vocês verem. Estaca. Ele é um tracinho com um atributo. Um atributozinho aqui do middle center, que vai ser o número da minha estaca, tá? Então, o ponto de inserção dele aqui no meio. Isso que eu vou inserir aqui, perfeito? Para estaquear essa linha. Então vamos lá, pessoal. Eu vou criar agora uma variável i, porque como eu vou fazer um loop de repetição e eu vou precisar de um identificador para sempre ir aumentando 1 na minha contagem, ok? Eu vou criar aqui i0, perfeito? E vou criar uma variável estaca e vou chamá-la de 20. Por quê? Nós vamos trabalhar com esse valor dentro do programa. Então, para eu não deixar
20 lá dentro, eu vou criar essa variável estaca. Em algum... Não, acho que não tem necessidade de eu criar. Eu vou criar... Não sei se eu crio, não sei se eu não crio. Eu vou criar. Deixa aí, set que estaca 20. Perfeito? E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Quando eu estiver estaqueando, por exemplo, deste ponto a este, eu fiz propositalmente com 40. Então, eu vou ter uma estaca aqui, outra estaca aqui. Porém, daqui a aqui, pessoal, eu não tenho 20. Ó, eu não tenho 20. Eu vou ter 17. Então, o que acontece? Ele vai ter que pegar esses 17 aqui, pessoal, e somar mais 2 e alguma coisa para achar 20. Então, eu preciso guardar esse valor na memória como sendo um valor que ainda não foi estaqueado. Eu vou chamar ele de resto. Tá ok? Então, eu vou criar uma variável resto aqui, zerada por enquanto, porque ela não vai ter valor nenhum. Então, vamos repetir aqui, ó, repeat o comprimento, length, da minha lista LP. Tá? Eu acho que... Primeiro, vamos rodar, mas eu acredito, pela minha experiência, que talvez esse comprimento tenha que ser ele menos 1, tá? Mas, por enquanto, vamos deixar assim. Vamos fazer o seguinte, agora que eu vou rodar o comprimento da minha lista, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer set que pt1 vai ser o NTH ele pega um item dentro da lista de acordo com a posição que eu colocar do identificador. Então, vou colocar que eu quero NTH I. Por que I, certo? Porque o I é 0, eu quero o primeiro dentro da lista. 0 em LP. E meu set que pt2 vai ser o meu NTH a soma de I mais 1. Por que I mais 1? Porque é 0. Quando somar 1 vira 1 e eu quero o segundo item da minha lista. LP. Tá? Então eu peguei o primeiro e o segundo elemento da lista. Quando esse looping acontecer de novo, eu vou somar mais 1 na lista, e aí o próximo vai ser o 1 e o 2, depois vai ser o 2 e o 3, depois vai ser o 3 e o 4. Tá ok? PT1 e PT2. Eu posso fazer isso aqui já, eu posso vir aqui e já fazer a soma de I mais 1. Perfeito? Então prontinho, set que I é a soma de I mais 1. Então, o que acontece? Quando ele passar por aqui, ele vai pegar o 0, depois vai pegar o 1. Somou mais 1. Rodou de novo, ele vai pegar o 1 e vai pegar o 2. Somou. Aí ele vai pegar o 2 e vai pegar o 3. E assim até terminar. Perfeito? Agora, pessoal, eu achei o ponto 1 e o ponto 2. Me interessa muito saber o ângulo formado por esses dois pontos. Porque como eu vou andar em cima disso daqui utilizando o comando polar, e o polar eu preciso de ponto, ângulo e distância, me interessa muito saber o ângulo. Então, eu já vou criar aqui uma variável para mim. Vai ser o ângulo de PT1 e PT2. Perfeito? E me interessa muito saber qual é a distância entre o ponto 1 e o ponto 2, porque esse é o meu alvo. Então, set que dist vai ser a distância entre ponto 1 e ponto 2. Perfeito? Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu só vou rodar isso daqui agora, pessoal, se for maior do que 20. Entendeu? Então, vamos lá. Se for maior a distância que 20, na verdade, ó, se eu colocar só distância aqui, distância não, coloquei distância, mas o nome da variável é dist. Se eu colocar só a distância aqui, pessoal, eu danço. Vou explicar para vocês por quê. E tem um cara aqui chamado resto. Quando eu chegar aqui e eu for rodar em cima desse trecho que tem só 17, não vai ser o suficiente. Então, como ele vai rodar só acima dos 17, eu vou precisar guardar isso na memória, para da próxima vez que eu rodar, eu some o valor do meu resto aqui para continuar. Então, essa variável aqui, ela tem que ser a soma dela mais o resto. Tá ok? E aí sim eu posso fazer o que eu quero. E eu quero rodar isso enquanto for maior a soma do resto e a distância maior que 20.
ou maior que estaca, tá? Então ele vai rodar isso daqui enquanto isso daqui for maior. Então vamos supor que ali tem 40. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que tiver que fazer. Acabou, inseriu ali a estaca, subtrai 20 da distância. O que sobrou ainda é maior que 20? Opa, então subtrai 20 e continua fazendo. Quando esse valor for menor do que 20, sobrou lá 2 e alguma coisa, o que ele vai fazer? Ele vai guardar dentro do resto e vai fazer um looping dentro do programa. Tá ok? Então é por isso que a gente vai fazer esse resto aí. Esse resto é o que sobrar. E a gente precisa saber o que sobra para depois poder utilizar ele na próxima rodada, tá ok? Então, enquanto o meu resto for... Então, enquanto a soma da minha distância mais o resto for maior do que 20, que é a estaca. Vamos colocar 20 aqui, vai? Fica mais fácil. Não sei nem para que eu criei aquela variável estaca lá. Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. PT vai ser polar. Polar do quê? Do PT1. Eu vou partir do meu ponto inicial. Ponto. Que ângulo? O ângulo formado entre PT1 e PT2 que eu já criei, que é o ang. E quanto que eu vou andar? Eu vou andar, pessoal... a minha estaca, vamos voltar aqui para a estaca, vai, senão a gente, estaca já está lá marcada como 20, fica assim, a minha estaca menos o meu resto. Por que menos o meu resto? Olha, eu tô lá, tenho 17 naquele trechinho, faltou 2, então eu tenho um resto que eu preciso subtrair dos meus 20 para poder continuar e dar a distância. Quando a gente for rodar isso daqui vai ficar mais fácil de entender, tá? Então eu achei o ponto que eu vou andar. Como a estaca inicial aqui é 0, ó, ele vai fazer 20 menos 0, vai ser 20. Então ele vai andar 20 logo de cara, tá? Quando não existir resto, o meu resto é 0. Então ele não influencia. Quando ele existir, eu vou andar o quê? O meu resto menos os 20 para poder dar os 20 certinho depois. Tá? A gente vai ver isso melhor quando rodar passo a passo. Agora eu vou inserir aqui a minha estaca. É o bloco estaca, como a gente já criou. Eu quero inserir nesse ponto PT. Enter, Enter. E eu quero que insira no ângulo em texto do ang. Então esse ang aqui eu não posso esquecer que ele está em radianos. Quando eu usar o ang tools, eu vou converter ele para ângulo normal. Tá ok? 60 graus, 30 graus. E aí, pessoal, eu quero fazer o seguinte, eu quero que ele ponha o atributo, o valor de RTools de i. Vou colocar 2, 0 aqui, que é para ele ir um número decimal inteiro, sem casa decimal, tá ok? Então ele vai pegar o i e vai fazer o quê? Não posso pôr o i, não posso. Por quê? Isso aqui só vai rodar se for maior, entendeu? E ele pode rodar isso daqui no looping várias vezes, e esse i aqui não vai estar mudando junto. Então eu vou ter que criar aqui uma variável set que, sei lá, num estaca. E vou chamá-la de 1. Pronto. Num estaca é 1. E aqui vai ser o num estaca. Pronto. RTools de num estaca. E aí sim, quando eu acabar de fazer aqui a minha inserção, set que num estaca vai ser a soma do num estaca mais 1. Aí ele inseriu aqui, num estaca no 1, somou mais 1, 2, 3, 4. Então isso aqui está certo. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Como eu criei aqui a variável PT, então a variável PT funcionou como? Estava aqui embaixo o PT1, ele calculou o polar, veio para cá, achou os 20. Variável PT. Agora eu preciso continuar daqui. Não posso continuar daqui, então eu vou continuar daqui. Então eu vou transformar a variável PT1 igual a variável PT para continuar no mesmo looping. Certo? Então eu vou vir aqui e falar que set PT1 é a variável PT. Perfeito? E agora, pessoal, eu preciso fazer o seguinte, set distância, que é o dist aqui que eu criei, como eu andei o valor da estaca, eu preciso subtrair do valor desse valor dist, ou seja, a minha distância vai ser a subtração do dist menos a subtração da estaca menos o resto. Tá? Por que a estaca menos o resto?
porque o resto que está aqui, ele vai ser somado aqui em algum momento, eu preciso subtrair ele. Vai ficar mais fácil de entender, porque aquela linha eu já fiz ela de antemão, pessoal, já avisando todos as nuances disso daqui. Então, quando a gente rodar isso aqui passo a passo, vocês vão entender, tá ok? Quando ele acabar, eu quero que o resto volte a ser 0. Perfeito? Fechou aqui, ó. A minha repetição acabou. Isso aqui vai rodar. Quando ele terminar de rodar, pessoal, eu quero que a minha variável resto seja dist. Porque o dist aqui ele está sempre subtraindo. Subtraiu a estaca que é 20, subtraiu o resto. Quando chegar aqui que o dist ficar menor do que 20, ele para de rodar. E eu quero guardar o que sobrar dentro de resto. Ah, mas você não zerou ele aqui? Eu zerei ele aqui dentro da repetição. O resto. Porque senão toda hora o resto vai ter sempre o mesmo valor e vai dar merda. Então o resto, depois que ele for usado, ele some, desaparece, vira 0 e eu tenho que subtrair só 20 da minha estaca. Então ele está rodando aqui. Quando ele vier para cá, ele muda. O meu set que resto passa a ser igual à distância. E aí a minha variável resto ganha um valor. Eu vou fechar aqui o meu plugin e vou falar o seguinte para ele. Isso aqui ele vai rodar se for maior. Se for menor, menor. Então, como assim é menor? É menor. Aqui, por exemplo, tem um valor menor, tem 13. Ele não vai fazer nada. Ele não vai passar por nada na repetição. Mas eu preciso utilizar esse valor lá na frente. Então eu preciso guardar ele dentro do resto. Tá? Aí o pessoal deve estar pensando, ah não, o Sérgio deve ter feito isso antes. E ele fez antes, é por isso que ele sabe, ele está olhando um papel, ele está vendo. Não é isso, gente. Eu trabalho nessa área. Vocês não têm noção de quantas vezes eu já precisei fazer uma função igual a essa. Tá? Estaquear. Estaquear, a gente estaqueia na área de saneamento básico, área de infraestrutura, engenharia civil, a gente precisa fazer isso toda hora. Então, eu tô sempre fazendo, a gente acostuma, tá ok? Então eu vou guardar aqui que set que resto vai ser a soma do meu resto menos a minha distância. Tá? Então vou fechar aqui e acabou o programa. Realmente, pessoal, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó, menos 1. Tá? Esse aqui, ó, o comprimento menos 1. Porque se aqui tiver 10 pontos, tá vendo? Ó? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Mas segmentos tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu preciso realmente repetir isso daqui menos 1, tá? Então isso aqui, a subtração disso daqui do length menos 1. É isso que eu quero que repita. Tá ok? Vamos rodar? Vamos rodar. Debug, clear all breakpoints. Vamos salvar isso daqui. Vamos salvar como aula 60. Vou deixar lá para download para vocês. Tools, load testing editor. Vamos rodar. Comando est. Cliquei. Ah lá, estaqueou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Olha só que legal. Aqui tem 40 de distância, então ele casou exatamente nesse ponto. Aqui, pessoal, tem menos do que 20. Então ele não fez, ele não rodou aquele lá maior do que 20. Então o que ele fez? Ele guardou isso daqui dentro da variável resto. Tá? E aí quando chega lá no nosso programa, tem um determinado ponto que ele subtrai o resto. Ele subtrai isso daqui dos 20 e aí só anda esse tequinho, porque já tem 17 para trás, tá? Agora que a gente vai rodar isso aqui por etapa, olhando as variáveis, olhando o que acontece, entendendo como que funciona o programa, talvez fique mais fácil da gente entender tudo que a gente fez aqui. Pessoal, levando em consideração que esse programa você vai trabalhar com reta, viu? Porque trabalhar com arco dentro de P-Line é o ó do borogodó. Vocês podem perceber depois, se vocês
desenhar uma P-line com arco aí, que vocês não vão achar o raio do arco, o início e o fim dele não. Ele trabalha com um negócio chamado Bugge aí, que pra você achar todas as medidas é conta pra caramba. A gente vai aprender isso aí lá no curso avançado, tá ok? Então tá aqui. Vamos zerar aqui minha janelinha. Ela não vai me interessar agora. E aí, conforme a gente for rodando aqui, a gente vai entendendo o que acontece. Perfeito? Vamos lá, comando EST. Cliquei em cima. Ah lá. Peguei a minha lista e inverti ela, né? Precisei, criei a variável i, a estaca e o resto. E a variável estaca, número da estaca como 1. Agora eu vou repetir o quê? O length do meu LP é 8. Como eu mandei subtrair 1, quer dizer que ele vai rodar só 7 vezes. Perfeito? Peguei o ponto 1. A variável i, aqui agora, nesse primeiro rodadinha, ela vale quanto, pessoal? Ela vale 0. Qual que é o primeiro elemento dentro da minha LP? É o primeiro ponto, é o 0. Tá ok? LP é a minha lista de pontos. O ponto 2 vai ser i mais 1. I mais 1, como i é 0, vai ser 1. Então aqui pega o primeiro, que é o 0, e aqui pega o segundo, que é o 1. Perfeito. Fez isso, ele soma mais 1 na variável i. Agora i vale 1. Quando voltar isso aqui lá para o começo, como i vale 1, ele vai pegar 1 e depois 1 mais 1, que é 2. Tá ok? Agora eu vou guardar o ângulo e vou guardar a distância. A distância nos interessa muito agora. Vamos saber quanto que isso aqui tem. Tem 40. Então ele só vai rodar isso daqui. Ele só vai fazer isso se a soma do resto mais a distância for maior do que 20. Resto vale quanto? 0. Não rodou nenhuma vez, o resto vale 0. Resto mais distância, mais o dist, né? Vai dar o quê? 40. 0 mais 40. É maior do que 20? Sim, é maior do que 20. Então ele vai fazer isso daqui. Então vamos lá, ele veio para cá. Ele veio para cá. Agora, pessoal, ele só vai rodar isso daqui, vai rodar isso aqui enquanto a soma do resto mais a distância for maior que a estaca, que é 20. Tá ok? Então tá dando 40, é maior do que a estaca, que é 20. Então continua rodando. Então ele vai rodar, vai pegar do ponto 1 o ângulo entre PT1 e PT2 e vai fazer o quê? Vai subtrair estaca menos resto. Resto vale quanto agora, pessoal? 0, estaca vale 20. Então ele vai fazer o quê? Andar do ponto 1, um determinado ângulo, quanto? 20, porque estaca menos o resto é 20. Tá ok? Achou esse ponto, insere a minha estaca, soma mais 1 no número para a próxima estaca C2, transforma a minha variável PT1 em PT, tá ok? Porque o meu polar aqui é partindo de PT1, então ele vai partir da estaca que eu acabei de inserir. E pegou a distância, pessoal, e fez o que? Subtraiu o resto e a estaca, que é 20. Perfeito? Então, como o meu resto é 0 e a minha estaca é 20, ele vai subtrair 20. E a minha variável dist, pessoal, vai passar a ser 20. Ah lá, é 20. Então ele vai rodar mais uma vez. Tá ok? Rodou mais uma vez. Pegou o ponto, inseriu. Tum, tum, tum. O meu resto, pessoal, agora aqui, ó, cadê? A subtração entre a soma entre o meu, a soma não, aqui, ó. A subtração entre a minha estaca e o resto, pessoal. Se a gente colocar aqui de novo, ó, dando 20, peraí, vamos lá. Vai ser 0, porque o que eu fiz agora? Eu peguei e tirei 20. Então, o quanto que o meu resto mais a minha distância ficou valendo? 0. Ah, não, Sérgio, não ficou valendo 0. Ficou valendo 2.800.000. Não, tem que ver que eu tenho menos 14 casas decimais. Então, é 0,0000002. Tá? Por quê? Porque não trabalhei ali com todas as casas decimal, ele deu essa diferencinha, mas é praticamente 0. Tá ok? Vocês vão ver que vai dar certinho no final. Perfeito. Ele terminou. Por que ele terminou de fazer esse looping? Porque a soma do meu resto mais a minha distância já não é mais maior do que 20. Porque eu fui subtraindo aqui da minha distância toda vez que eu rodava e achava um ponto novo, fui subtraindo o meu resto e a minha estaca. Perfeito? Ótimo. Acabou de fazer isso. Agora o meu resto vai valer o quê? Dist.
Quanto que vale dist? Zero, praticamente zero, tá? O meu resto vai ser praticamente zero. Prontinho. Rodou, terminou, ele vai rodar o quê? De novo, porque ele vai rodar isso daqui 7 vezes. Vai pegar o próximo ponto, ó, o próximo ponto agora vai ser 1 e aqui vai ser 2. Então ele está pegando o segundo e o terceiro ponto. Pega o ângulo e a distância. Vamos ver quanto que deu a distância? Agora, pessoal, a distância deu 17. Como deu 17, ele não vai fazer nada, porque ele só vai rodar tudo isso daqui. Ó, tudo isso daqui só vai rodar se for maior. Como é menor, ele não roda. E o que ele faz com esses 17.14? Joga fora? Não. Eu preciso guardar no meu resto. Entendeu? Eu preciso fazer o quê? Guardar no meu resto. Tá? Então vamos lá. Ele vai fazer o quê? Resto vai ser o próprio resto, que é um valor bem pequenininho, mais essa distância nova aqui. Então o meu resto passou a ser 17.14. Então agora eu sei que eu já andei 17.14. Eu tenho um resto lá. Vamos lá agora. Agora ele vai pegar o terceiro e o quarto ponto. Ele pegou o primeiro, segundo, terceiro, é isso aí mesmo. Vai lá, pega o ângulo, pega a distância. E aí o que ele fez agora, pessoal? Ele pegou a distância entre esse ponto. A distância deu 25 e vai somar com o meu resto. Porque ele faz parte. Eu não usei ainda. É maior do que 20? É, então ele vai rodar. Vamos lá. Agora, pessoal, o meu P vai ser a estaca menos o resto. Quanto que é o resto? 17. Quanto que é a estaca? 20. 20 menos 17 vai dar 2.86, alguma coisa do tipo. Vamos ver aqui. Tô na adicionar ao Word. Isso, 2.85, 84. Ele só vai andar, porque daqui, ó, desse ponto onde está o 2, não está aparecendo no meu mouse porque eu estou dentro do programa. Até o outro vértice ali tem 17, então ele só precisa andar mais 2 para completar os 20. Tá? Ele só precisa andar mais 2. Então, eu só preciso andar mais 2 agora. 2.85. Então ele andou 2.85 e inseriu a estaca. Então, ó, desse ponto ali perto do 3, ele andou mais 2,85. É para isso que serve o meu resto. Tá ok? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui e tentar achar. Pronto. Somou mais um na minha estaca e continua. E assim, pessoal, ó, sucessivamente, ó. Ele vai sempre rodar e encerrar o programa. Então, eu vou dar debug clear all breakpoints e vou mandar ele terminar, tá? E a gente inseriu o estaqueamento seguindo o ângulo de rotação da minha P-line, de cada vértice da minha P-line, tá vendo? Ó? Ele está sempre seguindo um ângulozinho aqui, ficando perpendicular. Por quê? Porque a gente pegou o ângulo e colocou aqui, que era no ângulo da P-line, tá? Ang Tools de Ang. Nossa, Sérgio, legal, mas poxa vida, não era mais fácil usar o comando Miyazuri, ele dividir isso aqui em 20 e 20 para mim? É verdade. Eu concordo para você que se você tiver um negócio com 8 estacas, é mais fácil usar o Miyazuri, vir com o comando teste aqui e numerar na unha. Mas, e se você tiver um negócio assim, ó? Como que você faz? Vai dar o Miyazuri e vai ficar dando pontinho, pontinho? Não, se eu posso vir aqui e dar o comando EST, ó, e estaquear tudo. Olha lá, estaqueou. Vamos conferir se isso aqui tá certo, pessoal? Como que eu confiro? Não é de 20 em 20? É. Não parou na estaca 638? Parou. Só que tem um restinho aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou medir quanto que deu esse restinho. Dist INS aqui desse ponto. Opa, pegou o texto. INS até o end aqui. Então tem 12.16 aqui no meu resto, tá ok? Se eu multiplicar 638, vamos fazer aqui na linha de comando usando a calculadora, 638 vezes 20, mais os 12.1606, ele vai me dar 12 km 772.1606. Perfeito?
Vamos fazer o seguinte, vamos dar o comando list e vamos ver qual é o tamanho. Olha lá, 12.272.1606. Tá perfeitinho o nosso programa. Ele estaqueou uma P-line desse tamanho e inseriu 638 estacas. Imagina você, minha Azure ia fazer rapidinho, né? Agora, imagina você colocando texto aqui 638 vezes, né? Uma doidice, uma sandice só. Perfeito? Então, pessoal, esse exercício aqui, ele serviu para mostrar para vocês como que a Polyline é diferente da Line. E ela é diferente ao extremo, viu, gente? A gente não viu tudo ainda que essa danada pode fazer e nem toda a dor de cabeça que ela pode nos gerar, tá? Mas se a gente ficar entrando muito nisso daí, a gente vai ter que começar a aprender funções que a gente ainda não conhece, que vai se aprender só lá no curso avançado, tá ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter mais uma aula de exercício, porque eu ainda quero ver ainda mais alguns daquelas funções esquecidas para apresentar para vocês, para a gente fazer a última matéria aí, que é dados estendidos, e partir para o nosso projeto final de curso aí para finalizar, tá ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.